Queria agradecer pelo convite, né? É uma satisfação para mim estar aqui, né? Convidada por você, que trabalha já com a área de saúde, né? A nutrição. Sim. E a gente aqui, por outro lado, com a parte do yoga, fazendo essa junção que eu concordo demais, assim, que nós precisamos trabalhar em conjunto, né? A área médica convencional, que envolve a nutrição, a psicologia, a medicina e todas essas outras áreas, fisioterapia, hoje tão importantes, né, para a gente manter o estado de saúde, com as práticas integrativas, né, que me Isso. alegra muito que hoje estejam sendo reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, que são práticas que são, na verdade, lá no início da medicina antiga, quando nem havia essa ciência moderna, a gente já havia, né, como humanidade, esse acesso a essa prática. Então, é uma satisfação. Agradeço o seu convite, agradeço a presença de quem está aí. Não estou conseguindo ver vocês, porque está um pouquinho longe, para vocês poderem, a gente poder ter uma conversa melhor, né, poder fazer os gestos e vocês enxergarem. Então, não vou conseguir cumprimentar, tá? Mas depois eu olho direitinho. Tá, joia. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Eu que fico muito feliz, porque, assim, teve uma época, eu estava praticando yoga, mas aí, infelizmente, eu tive que parar, estou me reorganizando, porque, assim, o meu corpo, a minha alma, não sei nem o que fica pedindo yoga. É Uhum. muito interessante. Eu, Uma vez experimentou, o é, corpo lembra. yoga é vida, é outra coisa, né? Então, Sem dúvida. isso. Então, eu vou apresentar a Andrea para vocês. Eu acho que a maioria aqui já conhece, né? Mas eu vou apresentar a Andrea. Tem gente que não conhece, tem gente que me segue, né? Tá na live que me segue, aí vai passar a conhecer. Então, gente, Uhum. a Andrea é professora de yoga, né? De yoga e meditação, e é terapeuta Ayurveda também, né? Dedicada ao estudo da tradição milenar e filosofia do yoga, praticante de meditação há mais de 10 anos, né? Já tem bastante experiência, faz palestras, cursos para quem se interessa, bem interessante, né? Tanto de yoga como de meditação, como de Ayurveda. E aí ela é sócio-gestora do Espaço Tenda, né? Né? O Espaço Tenda tem quanto tempo? O Espaço Tenda, fisicamente, ele nasceu em 2017. Ele vai fazer aí 3 anos agora, no mês de maio, nesse mês. Na verdade, dia 4, daqui a pouquinho, né? A gente faz 3 anos. Ai, parabéns. Fisicamente, parabéns para nós. Mas, assim, ele como presença, eu acredito que já faz bem mais tempo, porque existe no ambiente do Espaço Tenda uma maturidade da presença da sanga, existe um ambiente que parece que realmente o tempo físico e cronológico não é tão proporcional ao andamento, né, da prática dentro do espaço. Ah, legal. Que bom. Qualquer dia eu vou dar um jeito de conhecer. Quando a gente puder, né, se Então, encontrar fisicamente novamente, as portas aqui estão abertas, né? A gente não tem realmente data para reabrir presencialmente. Nós estamos com aulas de yoga online, né? Montando conteúdos online para poder atender de alguma maneira alguns conteúdos gratuitos, outros a gente está elaborando também mais para os alunos que já têm uma certa prática. E nós apoiamos demais o distanciamento social, é hoje uma grande importância que nós estejamos em esse isolamento para que possamos ter um sistema de saúde que possa comportar as necessidades ao longo do tempo, né? Mas aqui está tudo de portas abertas. Hoje não físicas, mas de coração estamos juntos. verdade. Verdade. Pois é, gente. Então, essa semana eu fiz lives com outros profissionais, né, para ajudar, despertar, abrir a mente, ou então para aquelas pessoas que
estão desmotivadas por causa do distanciamento social, né? Ou às vezes a pessoa até tem vontade, precisa só do empurrãozinho. Então, essa semana, de terça a hoje, eu fiquei fazendo lives, né, com profissionais parceiros para a gente dar informação de bem-estar para que as pessoas consigam, né, procurar encontrar o que é que possa ajudar, né, no bem-estar nessa situação, né? Porque a gente realmente o mental, né, assim, o psicológico não é a mesma coisa de estar com uma coisa nova, uma coisa nós fomos surpreendidos. Estamos numa rotina completamente diferente, então dá para a gente olhar, né? Olhar para si, buscar algum autoconhecimento para ver o que é que faz a gente se sentir melhor e levar isso daqui para frente, porque nós não vamos poder voltar a ser o que éramos antes, né? A gente vai voltar diferente, com certeza, depois dessa experiência. E tomara que sabendo nos cuidar cada vez melhor, né? E estando atentos a isso, né? Então, isso. Então, eu combinei com a Andréia dela ensinar a gente a importância, né, de respirar, né? E algumas respirações para ajudar, né? A gente usar a respiração a nosso favor. Porque a coisa que a gente mais escuta é calma, respira, respira, se acalma, às vezes, né? Assim, a gente com os outros, situações que a gente presencia, com a gente, né? Às vezes tem horas que eu mesmo você não respira. De tanto ouvir o povo falar comigo, você não respira. Hoje em dia, eu ouço, ao mesmo tempo já vem eu falando comigo mesmo, você não respira. E aí, eu acho que essa live vai ser muito legal. Eu tô ansiosíssima. Adoro. Então, puxando um gancho do que você me falou agora, a gente tem esse conselho, né? Respira, respira, respira fundo. Mas a gente não consegue saber como respirar. Porque não adianta tanto a gente respirar fundo se estiver respirando errado. Então, é muito importante, antes de respirar fundo, aprender a respirar. Porque uma respiração trocada, invertida, que a gente chama no movimento diafragmático, ela pode causar mais ainda agitação mental e um desequilíbrio maior. Então, o conselho respirar é importante, mas antes dele é como respirar, para que essa respiração tenha realmente o efeito benéfico que a gente necessita, né? Então, assim, se por acaso alguém perguntasse para você, existe um remédio que pode melhorar a sua capacidade física, mental, emocional, a sua qualidade de vida, o seu controle na dinâmica emotiva, a reação com os outros, a gente iria pensar que esse remédio era algo assim extraordinariamente caro e inacessível. No entanto, esse remédio é gratuito, está totalmente ao nosso alcance. Basta que nós possamos aprender, que é a respiração, aprender e praticar. Porque não adianta só aprender, exige de nós uma regularidade. É necessário que haja prática para que esse benefício não só aconteça naquele momento, como ele se estenda ao longo do dia, posteriormente ao longo da semana e ao longo da vida. Então, aprender a respirar, necessário, mas mais ainda, praticar. Então, a prática regular de uma respiração consciente, adequada, com orientação, é algo que muda completamente a nossa vida. A qualidade de vida, independente da realidade a qual externamente estamos vivenciando. Porque a realidade externa é algo que está fora do nosso controle. Não é algo que nós podemos necessariamente interferir diretamente. É claro que as nossas ações individuais, elas têm impacto direto na realidade externa, mas é um impacto direto, às vezes não perceptível a curto prazo.
Então, o que nós podemos fazer, o que está diante do nosso alcance, é aquilo que nós podemos trabalhar no ambiente interno. E a principal ferramenta que eu considero dentro dessa prática, para que possamos melhorar a nossa qualidade de vida e não depender tanto das condições externas, é a prática adequada da respiração consciente com orientação, e depois cabe a cada um de nós realizar a prática constantemente numa permanência, numa constância. Que se não houver constância ou permanência, os benefícios não se prolongam e aí a gente vai voltar ao mesmo ponto, ou talvez, quiçá, e isso é importante ressaltar, até um ponto anterior. Porque quando a gente está, vamos supor, com os níveis hormonais baixos, né? O nível de serotonina, os níveis de hormônios do bem-estar estão baixos, e a gente não oscila, ali existe uma constância, né? Vai existir uma constância, claro, que vai existir uma oscilação, mas uma oscilação muito suave. Quando a gente está nos níveis baixos, praticamos yoga, respiração, coisas que nos elevam os níveis hormonais de tal maneira que a gente sente uma qualidade de bem-estar. Se a gente não permanece na prática, nós vamos sentir o efeito da parábola caindo, de sentir a queda do hormônio lá em cima, que está positivo, e essa sensação de baixa, ela nos causa um impacto maior do que a sensação de estar ali. Então, por isso que eu gosto de ressaltar sobre essa importância, porque se você quer modificar a sua vida a nível de saúde, não é através de um comprimido necessariamente, que eu digo, com exceção às pessoas que hoje necessitam da medicação, né? Não estou falando em relação a esse caso, mas eu digo assim, a pessoa quer dormir, aí toma um remédio para dormir, sente dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, quer sentir um bem-estar lá na comida, né, que eu vi alguma live que você estava falando também sobre isso, né, que eu também não escapo dessa, às vezes eu faço também, mas assim, a gente ter consciência de que a gente está usando algumas válvulas de escape e que aquela situação não vai trazer a gente uma qualidade de vida saudável a longo prazo. Então, todo remédio que a gente chama remédio de saúde, ele está dentro de um processo que não é imediato, é um processo de conquista, é um caminho, e esse caminho ele é galgado com a perseverança, com a prática constante. Então, é por isso que aqui o Bloom trecho está falando, a permanência faz parte da evolução, né? A permanência, capacidade de adaptação, e hoje mais ainda, permanência e capacidade de adaptação, mas ainda mais, uma busca de uma consciência maior. Porque diante da realidade que estamos, só cabe a nós dar um salto a mais no estágio de evolução. E esse é o nosso chamado, e a respiração é uma grande ferramenta. Eu gosto de falar, eu acho que você também, aí eu vou passando de um assunto para o outro. Mas é só para deixar, assim, linkado para as próximas respostas, que o Yogananda, que é um guru yogi, né, da antiguidade, ele trouxe, é um dos divulgadores do yoga no Ocidente, ele disse uma frase muito importante, que não se conquista a mente, né? Isso que a gente está falando, uma qualidade de mente saudável, através da própria mente. Então, se a gente quiser controlar a nossa mente pela mente, a gente já está perdendo, porque a mente não consegue vencer a própria mente. Então, ele nos diz o grande segredo. Qual é o grande segredo? Para conquistar a mente, conquiste a sua respiração. Eu não tinha ouvido né, dessa pessoa, mas eu já tenho, assim, pessoas que eu acompanho de desenvolvimento pessoal, né, falam muito que o que é que a gente consegue controlar, né, nesse tipo de situação? A respiração. E realmente, quem faz o teste não tem como dar errado. Você controla a respiração, muda, né? É impressionante. Muda. Legal. Né?
eu posso falar um pouquinho aqui da minha própria experiência, né? São os alunos, as pessoas que já ouviram alguma palestra, geralmente eu sempre falo um pouquinho nesse assunto. Eu, quando adolescente, tive diagnóstico de ansiedade crônica generalizada, muito grave. Era algo que me levava, inclusive, até ao hospital. Eu morava num 3º andar, tinha uma escadaria, não tinha elevador. E eu precisei ser carregada porque o corpo inteiro travou de tal maneira que eu não conseguia caminhar. Era realmente uma ansiedade grave, endógena, que a gente chama, que é uma descompensação no íon de lítio do cérebro e tal. Não vou estender tanto aí. E eu tinha uma péssima qualidade de vida, não dormia, não conseguia me comprometer com nada, era realmente um sofrimento muito grande. E o meu diagnóstico era tomar medicação a vida inteira, ou pelo menos uma medicação a bem longo prazo. E isso que eu estou falando não é que eu estou sendo contra a medicação, importantíssima. Para mim, em determinado momento, foi importante. Só que chegou um certo momento que eu olhei para mim, isso ainda muito nova, mas de alguma maneira chamado, a gente não pode explicar tanto. Eu olhei para mim mesma e disse assim, nossa, se eu tenho isso, eu tenho que aprender a conviver. Porque se eu passar a vida inteira brigando com a ansiedade, já que é algo genético, bioquímico do meu corpo, eu vou passar a vida inteira lutando contra mim mesmo e necessitando de algo externo para que eu possa viver. E aí eu fui, então, na busca de algo que eu pudesse me sentir confortável diante do desconforto, né? É aquela coisa, existe o dragão lá, ou a gente vai tentar guerrear com o dragão e a gente vai perder, ou a gente vai virar amigo do dragão, tudo bem, seu calor aqui me incomoda, mas vamos virar amigo, pelo menos a gente convive melhor junto, né? E assim foi. E aí, através das práticas, primeiro da prática meditativa, conquistando a prática respiratória, e posteriormente, que foi que eu fui encontrar a prática do yoga mesmo de tapetinho, foi que eu tive condição de ter uma qualidade de vida normal. Então, há muitos e muitos anos eu não tomo medicação nenhuma, eu vivo uma vida, consigo vivenciar meus compromissos, durmo, acordo, e bem, né? Presa. Isso. Só que eu gostaria de dizer também sobre isso, é que as pessoas vêm a mim me pedindo, Andréa, eu quero uma prática para deixar de sentir ansiedade. Eu não quero sentir ansiedade mais na minha vida, né? Ou então não quero sentir tristeza, André, me ajuda uma prática para sair da depressão e tal, um monte de coisa, de não sentir dor. E aí eu costumo dizer que as práticas, qualquer prática saudável, ela não vai impedir a gente de sentir nada. Isso é o primeiro ponto. Não sentir o que é ruim também faz com que nós não sintamos o que é bom. É um anestesiamento. Então, o que a gente precisa é uma prática que faça com que aquela ansiedade não me domine. Que eu não viva em sofrimento constante, dominado por algo que está além de mim. Então, ter autodomínio, ser senhor de si mesmo, é fazer com que nós possamos estar porosos a entrar em contato com a ansiedade, entrar em contato com a tristeza, porque assim também estamos aptos a vivenciar a alegria, a vivenciar os sentimentos e emoções positivas. Então, estar vivo é estar poroso a todo esse movimento e fluxo, mas não estar aprisionado nele. Então, eu digo para você, eu sinto ansiedade constantemente quando é uma situação que acontece, mas eu consigo perceber quando o meu coração começa a dar o start de uma pequena taquicardia, a respiração fica ofegante, e aí eu, dentro dos sinais que o corpo dá, uma autoobservação, uma consciência, e não apavorar com o dragão, abraçar o dragão, praticar e não deixar que aquilo cresça a tal ponto que aí sai do nosso controle e realmente nós necessitamos de uma ajuda externa, porque não somos capazes mais de lidar com aquilo.
Só que se a gente, no momento adequado, aprender as ferramentas e praticá-las, não só quando a gente precisa, mas praticar antes da gente precisar, para quando a gente precisa, a gente tem acesso àquela prática já estabelecida, a gente vai evitar muita necessidade de chegar num ponto de extremo, né? Então, eu também deixo aqui para a gente uma reflexão. Nós queremos deixar de sentir o que é desagradável e isso tem um preço de não sentir também o que é agradável. Está vivo, está poroso, aberto, mas fortalecido o suficiente para que tudo isso que nós podemos vivenciar não seja algo maior do que a nossa existência, a nossa presença consciente dentro das situações, né? Não sermos dominados pelo que é externo, né? E é justamente isso que está acontecendo. E assim, me preocupa um pouco. As pessoas realmente não querem mais sentir e ficam se abstraindo de sentir, né? Então, assim, a pessoa vai fazer uma atividade física, tá com a mente lá não sei aonde, não sente o treino, não sente o corpo trabalhando. A pessoa está se alimentando, ela não sente o gosto do alimento, a consistência, o que é que ela está comendo. Ela não fica atenta, mantendo a consciência, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela faz bem, né? É assim, então as pessoas não estão sentindo nada. E aí depois estão com fome emocional e querem descontar na comida, sendo que elas estão com fome de emoção mesmo, né? Estão com de sentir a vida, de sentir o que está vivendo, de sentir cada momento. E aí, sem sentir, né? Assim, fica procurando coisas que não vão trazer, né? Celular, distração, coisas engraçadas, né? Assim, coisas que só desconectam. Engraçado que o que elas mais precisam é de conexão, o que nós mais precisamos é de conexão. E a gente está cada vez mais desconectado, né? Então, por isso que veio o mindfulness, né? A atenção plena, essa chamada para a gente estar atenta, porque se eu não tô sentindo o que está acontecendo comigo, alguma hora isso vai ter uma consequência. E aí a pessoa não consegue equilibrar. Porque senão, a gente está vivendo, senão a vida não é o quê? Senão a busca do equilíbrio, né? Eu tenho que sentir e eu tenho que racionalizar o que eu estou sentindo, né? Eu tenho que satisfazer meu prazer, mas eu também tenho que ver a minha saúde, né? Então, se não essa busca do equilíbrio, né? A gente precisa se voltar para isso. É claro que cada um ao seu tempo, né? Eu falei em outra live, né, que aqui não é espaço para você tem que, a gente tem que. Não, é melhor, né, a gente dá orientações, a gente faz o convite, mas cada um a seu tempo, porque, né, as pessoas são diferentes, estão vivendo momentos diferentes, têm experiências completamente diferentes, né? Inclusive tem até um memezinho que é da Débora Seco, lá no programa do Bial, e ela disse assim, a gente não é o que a gente gostaria de ser. Eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou, mas infelizmente a gente não é o que a gente gostaria de ser. Mas a gente está sendo o melhor que a gente pode. E dentro do melhor que a gente pode, a gente vai fazendo o que é possível. E o yoga também nos diz isso. Que, primeiro, conexão é estado de yoga. Presença é estado de yoga. Não há existência sem presença. Há sobrevivência. Então, o nosso corpo é um mecanismo cibernético e programável. Se a gente não existe nele, ele funciona automaticamente por si mesmo, porque a gente tem todo um arcabouço de funcionamento que não depende da nossa racionalidade e comando. Então, existir é presença, é estar habitando o seu corpo e conectado com ele. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente esteja disposto a abraçar a dualidade que é habitar a si mesmo. Porque dentro desse processo de habitar a si mesmo, a gente vai estar em contato com o que não é agradável, para estar em contato com o que é agradável, mas não se deter nem a isso, nem a isso. Estar acima da dualidade. Esse é o estado que nós buscamos conquistar dentro do processo de yoga, né? E aí, assim, o que a gente está com sede de realizar, a gente vincula um pouco com a questão das emoções,
Mas é mais profundo ainda do que isso. A gente busca realizar essa presença. Porque o estado de presença, ele traz uma satisfação ainda maior do que a emoção. Legal. É uma satisfação que está dentro de uma... É, sabe, aquela sensação de você sentir o que vestiu e calçou a roupa que lhe cabe. Você sente que está no local que deveria estar. Não há contradição, entre aspas, né? Claro que o processo de evolução é todo contraditório, é paradoxal. Não tem como não ser. Mas não há uma contradição entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu ajo dentro no sentido mais profundo de busca. Então, essa satisfação, ela te dá capacidade de entrar em contato com a sensação de existir e não depender tanto dos estímulos emocionais e dos estímulos externos, né, relacionais e tudo. Mas, no entanto, abrindo parênteses sobre esse processo que a gente está vivendo, existe o que será, a que será que se destina, né? A Aninha está falando, né? Então, a que se destina a existir? Né? Essa é uma boa pergunta. Mas e dentro desse contexto, a gente vai falar de um contexto de pandemia, que é um contexto extremo. E a gente, como mecanismo bioquímico corporal, o nosso corpo também vai pedir de nós algumas distrações. É quase como um mecanismo de reequilíbrio do corpo. Então, assim, está entendendo que a gente está presente, também está presente no momento de que você tem consciência que agora, nesse momento, eu preciso distrair. Não a distração me toma, mas eu conscientemente... sinto, tenho que assistir um pouquinho de Big Brother, tenho que, sei lá, eu preciso agora comer, sei lá, uma coisa que não é muito saudável. E a gente ter esse estado de saúde, de saber entrar e sair, sem se vincular a isso. Né? A consciência presente dentro dos diversos aspectos, não é o instinto que domina, e eu acho que estou sendo livre, que até uma fala que você falou, né? Na outra live, que a gente acha que é livre a gente comer o que a gente quiser. Na verdade, não. Ser livre é escolher o alimento. Então, a gente ser capaz de escolher o alimento, né, daquele momento, mas também ser capaz de saber que naquele momento o alimento que eu preciso talvez não seja tão saudável, mas conscientemente eu saber optar para que aquilo não seja uma constante de dominação, né? Então, o estado de saúde, como você bem falou, é um estado de caminho do meio, né, de equilíbrio, uma busca de equilíbrio, e esse equilíbrio está dentro de um ambiente global, material, de dualidade. Então, permear a dualidade sem estar vinculado a ela. É caminhar nessa oscilação com consciência e que cada vez mais a gente vai percebendo que, como fala a Débora Seco, nós gostaríamos de ser melhores do que somos hoje, entre aspas, porque dentro da filosofia do yoga a gente vai falar o que é ser, né? Que não é o que a gente pensa que é. Mas dentro dessa realidade que a gente pensa. No entanto, nós não somos necessariamente capazes de realizar o que nós gostaríamos. Então, entender que a vontade, o entendimento está num ponto e a capacidade de realização está em outro. Existe um espaço que é um limbo entre entender, saber, querer e ser capaz de. E esse ser capaz de é um processo de conquista, é um caminho de prática, que é dia a dia. E às vezes a gente caminha, acha que está dando para trás, mas na verdade a gente está caminhando, entrando em contato com essa dualidade de luz e sombra. Verdade. Né? Eu não consigo, assim, eu sou ruim de decorar nome de livro, autor, não sei o quê, mas né, existe... eu também. Eu sou péssima. Existe o frio porque tem o calor, né? É assim. Aí então a gente... Isso. Né, sabe o que é bom porque tem o que é ruim, né? Então, assim, eu entendi quando você falou a questão de vir, né, melhorar as práticas e depois, quando dá um intervalo, alguma coisa assim, sentir a diminuição de uma forma mais intensa porque experimentou o que é bom. Isso. Bem legal. Uhum. Legal, muito legal essa conversa, adoro.
Eu queria fazer um parêntese sobre o que você falou, né, do claro e escuro, e eu sou realmente muito apaixonada, eu posso dizer essa palavra porque é uma palavra muito humana, sou muito apaixonada pela tradição milenar, sabedoria védica, né? E quando a gente estuda a sabedoria védica, isso eu não vou me estender muito aqui, porque é um assunto profundíssimo, a gente precisaria de horas, mas a base dos textos védicos, que é o estudo realmente do que nós somos, do que é essa realidade, e uma prática de desconstrução e reconstrução da compreensão do que somos, né? Ele fala do paradoxo. Então, a partir do momento que nós estamos nesse universo, nós estamos dentro de um grande paradoxo. E esse estado de dualidade é que precisa ser trazido à consciência, né? Então é o claro, o escuro, o feio, o bonito, o bom, o ruim, a saúde e a doença. A gente, né, até no casamento tem uns votozinhos lá. Então, é a dualidade, o movimento dentro do repouso, a consciência dentro da inconsciência. Então, é todo um mistério que fala de um paradoxo dual da nossa existência. E a gente perceber que realizar a existência não pode ser se apegar ao que é bom e rejeitar o que é ruim, porque dentro da dualidade não há separação. Então, se a gente quer sentir, a gente vai ter que abraçar as duas coisas. Senão, a gente vai optar por não viver e sobreviver. Então, é uma escolha pessoal nossa, a qual nós somos hoje capazes ou não de fazer. Verdade. Verdade. Muito legal. Começa a ficar sério o assunto, né? A gente vai descontrair um pouquinho, né? Deixa eu olhar aqui a hora que eu acho que eu tô me estendendo bastante nas falas aqui. Vai me controlando aí, porque se deixar, o pessoal que me conhece sabe, eu vou falando. Não, já tô. Quando é que tu vai dar curso? Quando é que eu já tô aqui, já fiquei animado, assim, mais, né? Então, Ai, que maravilha. Já falta. A gente tem o quê? Uns 15, 17 minutos de live. Mas aí, assim, por mim, eu não importo. Você explica a primeira ou duas técnicas, não sei. E aí a gente sai da live e depois volta de novo. Porque, pra mim, o que eu puder aproveitar, eu tô adorando aprendizado. Pra mim tá maravilhoso. Então, não me importa de jeito nenhum de cair de volta. Nem conseguir fazer só. Quando a gente conversa sobre o que gosta, eu também não sinto o tempo passar. Mas aí a gente vai elaborando um pouquinho, vou tentar fechar um pouquinho também para que quem está disponível para assistir, talvez tenha separado somente essa hora para ficar junto. Então eu vou tentar fazer um resumão para a gente conseguir aí manter o pessoal que está disponível nesse momento, né, e não extrapolar tanto. Mas vamos sentindo, né? Tá bom, eu queria seguir assim dentro do que você vai me pedir, né? Alguns exercícios, algumas coisas, mas eu queria primeiro, nesse momento, se você me permite, fazer só um agradecimento a uma professora que, para mim, foi a que trouxe mais esse assunto e essa instrução sobre as respirações, que é a professora Suiane Moreira, ela é professora do Espaço Clara Luz, onde eu fiz a minha formação. Maravilhosa a aula daquela. E se eu trago, se eu trago muitas informações aqui sobre esse tema, eu também dedico a ela, como aos mestres, né, Yogananda, e dentro das práticas, né? E a parte filosófica, a professora Laura Parker também, que é uma grande mestra para mim. Então, eu não estou aqui sozinha, estou seguindo uma tradição, né? E a gente deve reverenciar sempre aos nossos mestres e professores, né? Legal. Então, meu agradecimento a eles, tá? Então, fica à vontade para me pedir aí o que for. Não, então, vamos lá, né? Vamos para as técnicas para a gente se estender, não perder nada, se possível, né? A gente conseguir e não se estender tanto. Então, como você falou, né? Você teve ansiedade e, assim, eu acho que tem muita gente que ou tem um transtorno ou tem sentido muitos sintomas, né? Porque a ansiedade, ela é natural.
né? A ansiedade, sentir ansiedade Sim. é natural. A questão é Aham. a frequência, né? E a intensidade. Isso. E a intensidade. Não E é a não capacidade de sair do movimento, né? isso, né? Quando começa a interferir na qualidade de vida da pessoa, Total. justamente. Mas Uhum. a ansiedade Tá. é pra gente sentir mesmo, né? A ansiedade é pra gente sentir. Mas aí, aproveitando a questão que você falou da ansiedade, que a gente está numa situação que gera ansiedade, que respiração que a gente pode fazer pode começar a praticar, né? Para ajudar a controlar, ou para evitar, ou num dia que a gente já sabe que está tenso, no momento que a gente já sabe que está mais tenso, para que a gente possa dar um relaxamento, ou um centramento, né? Dar uma acalmada. Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante falar é o movimento respiratório adequado, tá? Então, assim, a gente precisa entender o que é a respiração para poder aprender a respirar nos exercícios. Então, o que a gente tem? A gente tem, logo abaixo da costela, uma musculatura transversal, que a gente chama de musculatura diafragmática. O nosso pulmão não tem músculo, ele é uma pele. E ele precisa dessa musculatura para poder fazer o movimento de pressão interna que o ar pode entrar e o ar possa sair. Então, quando a gente é criança, a gente respira corretamente. Se você vê um bebezinho respirando, deitado, ele vai inspirar e o umbiguinho sobe, ele vai soltar o ar, o umbiguinho desce. E quando a gente fica adulto, fica em contato com todas essas que a gente chama constrangimentos, né? Que é o movimento de ou lutar ou fugir, esse movimento de sobrevivência instintivo tão necessário e que a gente não pode muitas vezes reagir, né? Diante de um chefe, diante de uma situação, a gente vai comprimindo o corpo, a gente vai meio que endurecendo essa região e começando a respirar nessa parte superior, que a gente chama uma parte que é a parte peitoral, mas não peitoral adequado, é um peitoral assim, com elevação de ombro. A gente faz isso, ó. O diafragma em vez de expandir, ele sobe e a gente faz isso. Vixe, é mesmo. Então, mas aí a gente vai precisar olhar agora, sem modificar a sua respiração, só observe. Se você está respirando e seu ombro sobe. Se o ombro subiu, a respiração está errada, tá? Quando eu digo errada, é errada mesmo. Não tem nenhum jeito dela estar correta. É errado. Por quê? Porque necessariamente se o ombro subiu, o diafragma elevou e o que aconteceu? Você diminuiu a capacidade pulmonar de recepção do ar, o ar só preencheu essa parte superior dos pulmões. E o que é o papel da respiração? Oxigenar o sangue e eliminar uma substância tóxica que é o dióxido de carbono, gás carbônico. Então, se a gente só respirou aqui em cima, toda essa parte aqui está repleta de gás carbônico. Esse gás carbônico não vai sair por completo e o organismo vai reabsorver esse gás carbônico. Isso vai gerar uma descompensação em todo o sistema orgânico, em todas as funções vitais e principalmente na realização das sinapses cerebrais. Então, perceber que o músculo diafragmático é o nosso primeiro maior aliado para uma diminuição da ansiedade. Encontrar esse músculo e identificar essa respiração é o primeiro passo, antes de qualquer exercício. É entender que meu pulmão é cheio de alvéolos, que são umas bolinhas assim, que são aquelas que recebem o oxigênio, falando uma linguagem bem simples, né, para todo mundo entender. E aí, essa região precisa de oxigênio também. Se ela não respira, eu estou só recebendo muito pouco oxigênio e muito mais gás carbônico. E aí eu também não estou ajudando o meu coração a bater, porque o sangue venoso vai muito mais intenso para o coração fica sobrecarregado, as células não têm respiração adequada, não fazem o movimento de divisão celular. Então, em um monte de coisa. E a gente vai entrando num processo de desgaste muito intenso.
Então, o que é que faz com que nós tenhamos energia, que a gente chama energia vital? Uma das ferramentas é a respiração, por causa dessa questão do oxigênio. E o oxigênio, ele é um prana, é uma fonte de energia vital, aquilo que mantém o nosso organismo vivo. Então, não é a única fonte, tá? A prana tem nos alimentos vivos, tem nos estados mais elaborados de presença, tem prana nas relações saudáveis, tem prana em um monte de coisa. Mas a respiração é o ponto onde a gente mais acumula o prana. E quando a gente não tem energia vital, a gente também vai compensar em outros pontos, como os alimentos, querendo energia barata, que é a energia do açúcar, né? E outras questões que são viciantes por causa da falta de prana. Então, o primeiro ponto é, se a gente quer aprender a respirar, ai meu Deus, eu tô lutando aqui contra o tempo, mas vamos lá. Ó, a gente vai precisar colocar a mão, tá, em frente à barriga, primeiro, para poder perceber se quando você inspira, a sua barriga vai crescer. Porque se a gente pensar, seria o lógico, se entrou ar, eu preciso expandir. Então a barriga cresce, o umbigo vai lá na frente. E aí esse é o primeiro movimento de treino. Se você tem dificuldade de fazer isso, deite primeiro, porque deitado fica mais fácil, tá? Para você elevar menos o ombro. Então esse é o primeiro ponto. Aí o segundo que a gente vai falar é começar a sentir nas costelas. Se quando eu inspiro, eu subo o umbigo e depois começo a fazer o alargamento das costelas, que a gente chama os músculos intercostais. Essa gradil costal, que é as costelas, e os músculos intercostais. Se eles se expandem. Aí por isso que é importante não fazer os movimentos respiratórios quando for fazer os exercícios, não ficar deitado ou encostado em alguma coisa, para que a gente possa também expandir os movimentos musculatórios das costas, ficar com todo esse tórax livre, tá? E aí, treinando, que isso não é de uma hora para outra, que a gente vai retornar à respiração original, que é aquilo que nos dá energia vital, mas esse treino, ele deve ser constante de observação, principalmente para quem é ansioso, porque a ansiedade, ela starta, o primeiro ponto da ansiedade starta numa respiração curta e ofegante, com pouquíssima exalação e saída de ar. Então a pessoa sente falta de ar, e isso eu vou estender mais ainda para quem tem síndrome do pânico, sente falta de ar não porque não está respirando, mas é porque não está soltando o ar. Então, o ar fica preso, ele vai sendo consumido o oxigênio e o gás carbônico não está saindo. Então, dá uma sensação de sufocamento. Então, a gente precisa, depois de aprender a musculatura diafragmática e depois reconhecer toda essa musculatura intercostal, gradil costal, abertura, expansão, tem exercícios para isso. E a gente pode ver se dá tempo de fazer alguns outros. Mas aí a gente vai começar a aprender a exalar, soltar o ar. Então, soltar o ar não é tão fácil quanto parece. A gente inspira com facilidade, mas soltar o ar a gente solta um pouquinho e já acabou. Então, como que pode? Eu inspiro, demora tanto tempo para encher o pulmão, e quando eu solto o ar, faz só um pouquinho e já acabou. Então, eu estou tendo uma diferença entre o tanto de ar que entra e o pouco ar que sai. E aí eu vou precisar primeiro soprar, porque eu preciso ter certeza que eu estou exalando. Então, para quem tem pânico, para quem tem ansiedade, vai fazer o exercício de sopro. A gente chama freno labial, porque a gente vai freando o tanto de ar que sai e controlando, fazendo com que essa exalação fique mais comprida, e uma exalação mais alongada também traz muitos benefícios para o nosso organismo no sentido de diminuição da ansiedade. Porque aí a gente vai refrescar o organismo quando a gente exala mais comprido do que a inspiração, buscar fazer esse tempo de soltar o ar mais longo. E aí o que acontece? O corpo resfria,
os batimentos cardíacos vão diminuindo um pouco e a gente vai começando a trazer um estado de calma e de pacificação. Então, primeira coisa, vamos recapitulando. Entender o movimento diafragmático musculatório do tórax. Não elevar os ombros na hora da inspiração, nenhuma tensão nessa região. Respiração adequada. Segundo ponto, entender que a gente vai precisar aprender a soltar o ar. Então, soltar o ar soprando e depois a gente vai sair do sopro e vir só para as narinas, que são as respirações iógicas. Elas dependem mais das narinas, porque aí a gente já está trabalhando, quem já sabe respirar vai trabalhar também o sistema energético, que é uma outra esfera da prática do yoga. Mas aí a gente não vai entrar nesse ponto agora, tá? Então, freno labial, soprar o ar. E se você não sabe que está soprando, pega um saquinho e sopra dentro, vê se o ar está indo lá, até o último golezinho de ar. E aí vai treinar isso dentro desse processo, tá? Tá. Essa é a exalação alongada, né? Duas perguntas. Tá acabando. Assim, mas a gente continua aqui, quem quiser, aí a gente vai... Estão perguntando, a Sol está perguntando se a live vai ficar gravada, Lu. Você vai ficar gravada, viu? Vai. Para vocês verem quem chegou atrasado poder ver depois, tá? A gente vai continuar, a gente pode continuar um pouquinho depois. Isso. Tá certo, o tempo para não ficar cortado. Tendo várias visualizações depois do dia da live, né? Assim, toda vida quando eu vou, no outro dia que eu vou ver, tem mais do que o quádruplo de pessoas que pelo menos acessou. Então, eu acho legal deixar salvo. Duas perguntas, por exemplo, eu tô aqui, né, quero fazer isso, eu quero começar com a respiração. Eu começo tentando, assim, quantas? Para quem tá querendo, né, começar a praticar, pelo menos quantas aí para tentar? Tá. Dentro desse processo que a gente está falando, sim, tá? E aprender a respirar, isso eu não vou dizer uma quantidade, porque é um processo de observação diária, constantemente. Porque como que a gente vai não deixar que a ansiedade starte a tal ponto que ela chegue a um ponto de extremo? É quando a gente percebe logo no início a respiração alterada. Então, perceber a respiração alterada inicialmente é um processo de autoobservação durante todo o dia, tá? E aí, esse movimento de respiração, ele acontece como um novo reconhecimento, um trabalho. A gente está a cada momento, estou respirando errado, volto, né? Esse processo de exalação no dobro do tempo, isso já é uma coisa que você vai aos pouquinhos, aprendi a respirar, aí quero exalar no dobro do tempo. Então, eu vou fazer uma contagem de inspirar, vamos dizer, em 4 tempos, que a gente chama de contagem, né? Inspiro em 4 e vou soltar em 8. Isso pode ser muito para alguns, então faz em 2, para 4, 3, para 6, o tanto que a sua capacidade pulmonar puder fazer. Então, esse exercício é bom fazer mais ou menos entre 15 repetições até 30. Isso porque assim, umas 2 vezes por dia seria algo bom. Trabalhar exercícios respiratórios, alguns que exigem um pouco mais de alongamento, a gente vai fazer menos repetições, porque depende de cada pessoa e depende se a pessoa sente tontura, se ela sentiu algum incômodo. Às vezes a musculatura está muito travada e a pessoa não vai conseguir fazer esse número de repetições. Aí ela vai fazer 5, tá? Vai fazer 7. E aí ela vai aumentando, mas o ideal é que a gente consiga fazer entre 15 a 30 para que a gente possa ter aí um benefício mais estável durante o dia, tá? E aí, bom, esse seria um outro exercício para ansiedade, só para complementar. Então a gente tem esse, que é no dobro do tempo, a gente chama respiração coronária, que vai trabalhar o nervo vago, que é o nervo que controla lá o ritmo cardíaco, e aí essa respiração ela vai atuar diretamente nesse nervo vago e vai acalmar os batimentos cardíacos e a essa efusão bioquímica do corpo, tá?
Tá. Uma outra respiração que eu já acrescento, porque para a gente passar para o próximo, né, que vai já desligar, para não passar para outro assunto antes e ficar cortado. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de respiração quadrada, tá? Quadrada por quê? Porque ela vai ter o mesmo ritmo na hora de inspirar, reter com o pulmão cheio, soltar o ar e reter com o pulmão vazio. Então, a gente vai fazer a contagem no mesmo tempo. Então, se a gente conta 4, a gente vai inspirar contando até 4, retém pulmão cheio contando até 4, exala contando 4 e retém pulmão vazio contando 4, tá? Vocês querem fazer juntos? Vamos fazer juntos para a gente deixar ninguém ficar só ouvindo, porque só ouvindo vai mudar o estado de ninguém. É bonito, é legal, mas a gente tem que praticar. Então vamos praticar junto, né? Tá bom? Eu vou ter que, mas a live vamos fazer. Cair. Mas a live vai cair, a gente vai voltar. A live... Tá, então vamos fazendo aí. 4, 4, 4. Vamos lá, galera, voltando. Arlete está gostando? Gislene, chegamos de novo. Então, vamos fazer respiração quadrada. Vocês querem fazer juntos? Vamos fazer 5 vezes? Dá rapidinho, no instante a gente faz, enquanto o pessoal vai chegando, tá? Então, vamos inspirando. Vamos lá, solte todo o ar, todo mundo. Soltou tudo, até o último golinho de ar. Vamos inspirar. Pelo nariz, tá? 2, 3, 4. Segurou. 1, 2, 3, 4. Soltou o ar. 1, 2, 3, 4. Segurou o vazio. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo. Inspira. Retém. Soltou. Retém. Inspira. Retém. Solta o ar pela narina. Retém vazio. Inspiramos. Retém. Soltou o nariz. E segura vazio. Só mais uma. Inspiramos. Segura. Soltou o ar. Segura vazio. 5 respiraçõezinhas. Olha como já muda, né? Nossa, já fica... Olha, vou contar um segredo aqui para vocês, aproveitar que ainda não tem tanta gente. Ó, tem um mestre chamado Yogi Bhajan. Ele veio para o Brasil há muitos anos já. E ele veio naquela época da década de 70, dos hippies e tal lá. E aí, eram todo mundo na droga, naquela coisa, revolução, né, e tal. Tinha muito ópio, muita droga. Que o pessoal tava nessa revolução mesmo, né, aquele momento de descoberta e tal. É bem da época da evolução da humanidade. E aí ele chegou aqui no Brasil e disse assim, olha, eu tenho um barato melhor, não com essas palavras, né, essas são minhas, barato melhor do que essa droga aí que vocês estão tomando. Vocês não vão precisar se intoxicar, não vão precisar gastar dinheiro e vão viver assim numa boa. Aí veio aquela multidão de jovens seguir esse Yogi Bhajan. E é claro, nós professores não somos orientados a indicar pranayamas a quem está tomando medicação. Tem algumas medicações que têm restrições para alguns tipos de pranayamas com retenção, mas como ele era um mestre, né, ele estava lá dentro de uma evolução muito maior, ele teve esse poder de conseguir pegar esse pessoal drogado tudinho e respiração. Todo mundo ficou no maior barato, maravilhoso, saudável, sem gastar um centavo, feliz da vida. Então, assim, ser zen não é... Ser zen é ser vivo, não é aquela coisa lesado, não. Isso lesado, gente, não existe quem é zen ser lesado. Isso aí é outra coisa, alienado. Porque ser zen é ser vivo, é ter vida, é ter vivacidade, é ter presença, né? Então é isso. Só uma historiazinha aqui pra gente
Pra dar uma A história. distraída. Tá? Eu só gostou de fazer a respiração. Gente, essa respiração aí antes de dormir é maravilhosa. A última eu fiz yoga com quem começou a fazer, eu comecei a fazer yoga com a Lívia, né? E aí, Sim, Lívia é uma grande amiga minha madrinha de casamento, tenho que dar um beijo nela, que inclusive acredito até que ela tá por aí também, ela disse que ia tá, e foi ela a nossa conexão, né? Então, beijão, Lívia. A Lívia é madrinha também de consagração do meu filho. Maravilhosa. Isso. Então, primeiro eu fiz com a Lívia, aí depois eu fui lá no Clara Luz, e depois eu consegui uma outra pessoa. A Lívia também ficou ensinando um tempo a minha mãe, aí ela foi para Portugal, aí eu consegui outra pessoa também para me ensinar, né, para ensinar para eu e minha mãe a gente praticar. E aí, quando ela se você quiser até dizer o nome dessa pessoa também, fica legal, né? Faz divulgação para ela também, aproveita. Tá bom, passa. Desculpa. Tá. Então, fala dos benefícios. Então, aí quando ela fazia essa respiração quadrada comigo, gente, eu dormia, que era justamente, ela fazia antes do relaxamento, eu quase não conseguia nem ouvir a voz dela, só via a Luciana. Isso me relaxa de uma forma, e às vezes eu lembro de fazer antes de dormir essa quadrada. Pra mim, ela é maravilhosa. E a questão é essa, porque a gente experimenta, sente o benefício instantaneamente, mas é muito fácil respirar. Eu posso fazer a qualquer hora e a gente não tem disciplina. E é somente por isso que a maior parte de nós vai entrar no estado de adoecimento, que eu digo físico, psíquico, emocional. É a falta de uma prática constante de respiração consciente. Gente, isso que eu estou falando, eu não estou puxando sardinha para o que eu estou falando. Eu estou falando porque é hoje um conhecimento científico que já era milenar, já por ser milenar, já é atestado pelo tempo, mas hoje os estudiosos estão estudando isso e tem comprovações maravilhosas. Então, experimente, não precisa você acreditar em nada do que eu estou falando. Tome a sua própria experiência e perceba. Porque se uma simples prática muda o nosso momento, uma constante prática consciente muda a nossa vida. E eu digo isso também por experiência própria, tá? Lu, eu queria fazer uma observação aqui, antes de você me pedir o próximo exercício, que eu esqueci, botei até aqui, tá? E esqueci de dizer, porque, claro, como que a gente pode respirar bem se a gente não está com as narinas bem purificadas? Então, é uma coisa importante eu dizer pra gente um processo de higienização das narinas. Porque se as narinas estão congestionadas, a gente não tem como respirar bem, vai ficar respirando pela boca e é péssimo. Boca, pra gente, é para comer, não é para respirar. No máximo, soltar um pouquinho o ar para aliviar a tensão. Respiração é nariz que tem os pelinhos, que umidifica o ar, que leva com saúde o ar, com menos bactérias para o nosso pulmão, com mais saúde. Então, a gente precisa usar as narinas. Não adianta ter ela só para enfeitar o rosto, né? Falei grosso aí. Né? Mas é isso aí. Então, aqui, ó, a gente tem esse instrumento que a gente chama de lota, tá? Ela tem um buraquinho aqui no meio, parece a lâmpada do Aladim. Isso que eu tô falando, tá? O que eu vou falar agora não necessita. É boca feita para comer, né? Para comer. Eu fui feita para comer. Tem aquele memezinho, né? Mas é isso mesmo. Ó, então, aí você, André, você vai me mostrar esse negócio, como é que eu vou depender desse negócio para fazer? Não, tá? Eu vou dizer uma alternativa para isso. Uma alternativa para isso é uma seringa larga, sem agulha, claro, tá? Ou uma lota, que a gente chama que a lota é um instrumento iógico, tá? De purificação das narinas. Para você ver como é importante as narinas para o yoga, o que é mais importante? Narina e intestino. Narina e intestino, tá? Então, o resto vem depois.
Então aí a gente vai precisar lavar as narinas todo dia antes de começar o dia. Principalmente quem tem rinite, quem tem essas coisas, itite. Agora nessa pandemia, mais ainda, todo mundo, porque a gente vai proteger as nossas fossas nasais de uma contaminação, pelo menos evitar um pouco mais, tá? Então o que a gente vai colocar aqui dentro? Vamos colocar um soro morninho. Na verdade, a gente usa a água morninha com sal. Pouquinho de sal, tá? De tal maneira que a água fica salobre. Pode usar sal rosa, mas pode usar o sal comum também. Não é, sabe, negócio de... Enfim, a gente usa o que tem em casa. Não vai sair de casa para comprar coisa. Então, usa o que tem, tá? E aí... Fica em casa. E aí... A gente vai usar uma seringa, tá? Gordinha, que aí você não precisa sair para comprar. Você pede lá na farmácia, higieniza quando chegar e tal. Ou você usa uma lota. Essa lota aqui no Espaço Tenda eu não tenho, tá? Pra vender. Mas eu acho que tem lá no Espaço Claro Luz. Eles têm uma loja online, para quem quiser, tá? Ter a sua lotinha. Tá? Vocês procurem aí no Instagram. E aí, você vai colocar água morninha com sal ou soro. Se você não souber a quantidade, usa o soro. E aí você vai colocar, e aí eu vou ensinar aqui pra vocês, ó, preste bem atenção. Nesse momento você vai respirar pela boca, tá? E aí você vai deitar a cabeça e girar a cabeça assim, de modo que uma narina fique em cima e outra fique embaixo. E aí você vai pegar a pontinha disso aqui, levantar a asinha do nariz e a água não pode estar muito quente, não é para queimar a mucosa e nem pode estar fria, porque senão congestiona mais ainda, tá? Com a proporção de água e sal. É uma proporção como se fosse aguinha salobre. Se ela ficar salgada, ela vai irritar a mucosa. Então é uma pitada de sal, depende da quantidade de água que você usa, mas é uma pitada generosa de sal para uma quantidade que dê para lavar bem as duas narinas, tá? Se você não tem segurança, use o soro. Pode usar o soro até você entender qual é essa proporção. Bota o dedinho lá na água, prova para ver se tá salobrezinho e aí tá bem, tá? E aí você vai pegar, abrir a asinha do nariz aqui e deixar a outra para baixo. Se ficar olhando pro espelho, vai cair na boca. Então tem que ficar olhando para baixo. E aí quando vai entrando a água na narina, vai saindo pela outra. No começo é um pouquinho estranho, mas depois é uma maravilha. Você faz isso com uma maravilha. E a narina, que nem que vocês já foram, mergulharam no mar, e quando sai do mar, se você estiver gripado, sai aquele cacá, sai tudo. Porque limpa, né? Limpa mesmo. Não, no yoga a gente fala de cocô, de catarro, fala de tudo, porque a gente fala de purificação. Então não tem, sabe? A gente fala de pum, de cocô, de tudo. Então, aí a gente vai abrir a narinazinha assim e deixar a água cair pelo outro lado. Respirando pela boca. Aí vai lá, aí do outro lado também. Pronto. Terminou de lavar a narina, assoa ela. E aí você vai pegar uma gotinha de óleo de gergelim ou de óleo de coco, o óleo que tiver, só não óleo de girassol, tá? Um óleo puro, que a gente chama, tá? Puro é extraído a frio, tá? Prensado a frio, que não é um óleo que saiu de uma estação de calor. E aí você vai pegar o dedo mindinho, passar o óleo e passar dentro da narina para proteger essa mucosa. Porque na hora que você lavou, a mucosa ficou limpa, mas ela ficou muito mais suscetível a receber a poluição do ambiente. Então, você vai blindar essa mucosa com óleozinho morninho, tá? Se possível, você pode aquecer no próprio dedo aqui, deixar morninho e passa lá na narina. O óleo de gergelim é o mais adequado, porque ele tem uma propriedade mais de proteção, mas o óleo de coco também é um óleo, se for prensado a frio, tá? Aquele bem translúcido, bem transparentezinho, ele serve também. E aí, você preparou o seu corpo para receber o prana da vida, o oxigênio, tá aí, a narina bem, né, e tudo. Outro dia eu posso falar sobre rotinas de purificação, mas hoje eu fico por aí, com o tema respiração, né? Então, o nome disso aqui é LOTA, L-O-T-A, tá? E a prática chama Jala Neti. J-A-L-A-N-E-T-I. Se você quiser pesquisar lá nos YouTube, tem vários videozinhos ensinando para vocês tirarem qualquer dúvida. Ou então escreva lá no direct do Espaço Tenda
que eu falo com vocês também, quem quiser mais informações, tá bom? Tá, Então joia. vamos nessa, Lu. Diga lá, a próxima. Gostei, viu? Gostei mesmo. Gente, o gergelim é ótimo. Assim, o óleo também, né? Mas quando tu falou, a semente de gergelim, gente, tão saudável, ainda mais para aumentar a imunidade nessa época, quem quiser também, ó. Excelente escolha, Isso. gergelim é ótimo. Tá. E aí, a respiração para aqueles momentos que a gente tá sem energia, assim, desanimado, mas assim, mais para baixo, para dar aquela energizada, né? Porque essa que a gente viu agora é mais para relaxar, né? Isso. E aí agora Traz uma energia, mas traz uma energia de repouso, né? É energizante, mas é uma energia de repouso, né? De vitalidade de repouso. Aí a gente está falando agora de uma vitalidade mais de disposição. De vitalidade, de disposição, né? De sair daquela morosidade, né? Tá muito tempo em casa, mudou o horário de dormir, de acordar, fica aquela coisa assim meio morgadão, aí quer dar uma animada. Aí a gente vai falar... Trabalho aqui, se eu preciso ir pro computador, eu preciso estudar alguma coisa e tô assim, desanimada. Qual a respiração pode ajudar? Então, as respirações de dar uma animada, elas são respirações geralmente de hiperventilação. A gente vai fazer uma respiração mais rápida, mais intensa, tá? Que aí a gente vai trazer muito oxigênio para o cérebro. Isso quem não está acostumado, às vezes sente um pouco de tontura, super normal. Mas aí, quando se sentir tontura, vai ter que parar um pouquinho, respirar lento e profundo, até que o corpo consiga receber essa quantidade de oxigênio no cérebro. Porque às vezes a gente está respirando tão pouquinho, há muito tempo, e o nosso cérebro não está acostumado com oxigênio, olha só, gente. E aí ele fica meio zonzão, tipo, o que é isso? É coisa boa, mas não estou sabendo lidar com tanto. Aí ele fica meio, né? E aí a gente tem que acostumar ele devagarzinho a receber esse oxigênio, tá? Isso. Mas aí você não vai fazer em pé, você vai fazer sentado e vai fazer poucas quantidades, primeiro 5, depois aumentando para 10, aí pode aumentar para 15. Aí a gente tem práticas que vai até 54, 108, quem já pratica há muito tempo, mas no comecinho não tem por que a gente fazer tanto, né? Tá. Então, antes de falar de como é que faz essa respiração, eu queria dizer que para a gente ganhar energia, não é só pela respiração que a gente ganha. Então, o que a gente precisa para ter energia? Primeiro, quanto mais uma alimentação viva, o que é alimentação viva? É aquilo que vem direto da natureza. Ela traz vitalidade. Então, frutas, legumes, alimentações que são naturais, tá? Isso é importante para trazer ânimo. Não encher demais o estômago, porque encher demais o estômago dá sono, dá letargia. Deixar um quarto do estômago vazio para poder a gente terminar de comer um pouquinho de fome, dá aquela... Você não sente tanto sono, tá? Quando você não está com o estômago tão cheio. Deixa eu dar uma dica para eu falar uma que você que é nutricionista, eu tô falando, né? Mais da linha do yoga do Ayurveda, tá? Não tô avançando na sua área. Porque tudo tem a ver com o que a gente está falando, né? Se manter consciente, ter atenção. E aí, justamente, se conectar com esses sinais internos. Então, você começou a se alimentar e você chegou na metade da quantidade que você já colocou, você já pode começar a se perguntar, será que eu ainda preciso comer mais? Né? E aí você faz assim, será que eu ainda preciso comer mais para não chegar num estado de passar da saciedade, né? De ficar cheio. Porque aí para não produzir insulina demais e depois a glicose cair de uma vez na corrente sanguínea, né? Então é interessante a gente... Isso a gente está falando de uma busca, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer para observar os nossos sinais internos, né? Então, eu estou comendo aqui, aí eu já cheguei na metade do que eu coloquei, eu já posso começar a me perguntar assim, será que eu ainda preciso comer mais? E aí, para chegar nesse estado, é claro que nas primeiras vezes, pode ser que... Vou só pegar a luzinha.
tá joia. Pode ser que passe um pouco, né? Ou pode ser que, acho que eu podia ter comido, ou então, eu vou lá repetir. É melhor colocar menos e se botar repetir só um pouco do que colocar passando. E aí, às vezes, a gente fica com vergonha de estragar, não quer estragar a comida, né? Então, a gente Isso. precisa observar, né? Será que eu ainda preciso comer mais? E, ao mesmo tempo, ir observando a quantidade que colocou. Para a gente Essa orientação da... ver qual é a quantidade que está de acordo com os meus sinais. Porque se eu fico comendo mais do que eu preciso, né? Eu fico dilatando o estômago. Então, sempre vou acabar consumindo mais do que eu preciso para ter a energia que o meu organismo está precisando. Exatamente. Essas informações sobre essas orientações também, a Lu, que é nutricionista aí, pode dar mais orientações para vocês, né? O que eu estou falando mais é dentro da linha do yoga e do Ayurveda mesmo, né? E que eu também estou na busca de realizar, né? Não estou dizendo para vocês que a minha realização é dentro desse aspecto é perfeita, mas a gente está dentro da busca e essa é a orientação, tá? Então, um primeiro passo para a gente se reenergizar tem a ver com a alimentação, tem a ver com a quantidade de comida, tem a ver com a qualidade do sono. Mas se tudo isso está desordenado, a gente vai começar por alguma parte, a gente pode começar pela respiração. Então, se você tem uma janela, respirar o ar de fora, olhando para algo natural, e você fazer o movimento de expansão junto com os braços para poder ampliar toda a capacidade pulmonar na hora de inspirar, faz com que esse oxigênio vá desde a base, seguindo por toda a capacidade pulmonar. Então, a gente faz muitas, assim que acorda, dá aquela espreguiçada, porque espreguiçada, gente, é uma maravilha para trazer já logo no início hormônios positivos, né, do bem-estar. E aí você pode ir para a janela, se você tem acesso a uma janela, se não, vou já dar outro exemplo. E vai inspirar abrindo bem esticado e soltar o ar, fazendo freno labial, fazendo S. Bem longo, tá? Isso já vai começando a dar uma energizada. E aí a gente vai para as respirações que eu disse de hiperventilação, que são respirações que a gente vai fazer inspirando e soltando e fazendo movimento junto com o corpo. Uma delas que eu acho muito interessante é a respiração que a gente chama respiração do Foley. Tem várias formas de fazer ela. Tem ela fazendo assim, tem ela fazendo assim. Eu gosto muito dessa porque dá realmente, na hora que você solta o ar, você sente aquela subida, tá? Então, a gente pode fazer, como eu não sei quem está praticando aqui, eu vou fazer a sugestão de fazermos só 10 repetições, mas nas aulas a gente faz um pouco mais, tá? Então, ó, eu vou explicar como é. Os braços estão a 90 graus e a gente vai inspirar, elevar os braços e abrir as mãos lá em cima. Soltar pelo nariz com força. E solta e recolhe. Por quê? Porque você está fazendo o quê? Inspirando, e esse movimento de soltar está fazendo com que ele ajuda a toda a musculatura pulmonar a expulsar o ar, tá? Legal. E aí a gente vai fazer essa respiração 10 vezes, tá? Vamos fazer juntos? Vamos. Deixa eu ver. Vamos lá? Ó, quem tá aí, bota um guardanapinho perto, que às vezes também pode acontecer da gente estar com o nariz entupido, né? Mas é importante. Dentro do yoga, a gente está trabalhando com tudo isso. A gente não tem por que ter cerimônia com algo que está no nosso corpo, com a nossa bioquímica. É super natural, tá? E é importante. O yoga quer que a gente purifique as vias nasais, tá bom? Então, antes. Então, assim, se para quem está com o nariz constipado, esse tipo de respiração ajuda? Ajuda, mas depende, tá? Depende. Se tiver uma constipação muito, por exemplo, aquela secreção muito purulenta, uma secreção muito de colorações, não é escura, ela não é boa. Por quê? Porque pode acontecer dela não sair e ela subir e causar congestão nesses seios aqui da face. Então é para uma congestão suave. Se for uma congestão mais profunda, olha aqui como o meu marido maravilhoso trouxe para mim também, ó. Que lindo, obrigada.
Tá aqui, tem um apoio aqui. E aí a gente vai com congestão suave. Se for uma congestão mais severa, a gente vai trabalhar somente com limpezas nasais e com o processo de purificação, que aí eu digo para vocês também uma dica, evitar laticínios, quem tem... Lu, não estou avançando no seu assunto, tá, meu amor? É só porque são as orientações do Ayurveda do Yoga, tá? Então, os laticínios causam muito muco. Então, quem tem facilidade de muco, tá? Quem tem sinusite, essas rinites e tem bronquite, essas coisas todas no sistema respiratório, o leite é um veneno, ele causa mais ainda. Então a gente quem tá com bronquite, né, que tem secreção, independente da nutrição, a gente também orienta a restrição, diminuição, porque realmente aumenta a produção de muco mesmo. Isso. Então, confirmados, né? Ciência e tradição milenar. Vamos lá. Então, vamos braços a 90 graus. Vamos todo mundo. Quem tá aí em casa também não fica só assistindo, não. Experimenta, vamos junto. E inspiramos e... Isso. Aí a gente faz o que no final? Inspira. Retém o pulmão cheio. Segura as mãos lá em cima. Retém o pulmão cheio para segurar esse oxigênio, absorver o oxigênio. E solta o ar, relaxando os braços. Tá? Mais uma vez, inspiramos. Retém pulmão cheio. Quem já faz yoga faz a ativação dos bandas, contrações internas, direcionando o prana para cima. E exala, desce suavemente. Mais uma vez. Inspiramos. Retém. E solta. Isso. E aí a gente fez aqui uma respiração de energização, tá? Existem várias outras técnicas, mas essa é mais fácil de memorizar, porque tem outras que eu vou ter que falar um pouquinho sobre movimento abdominal e fica um pouquinho difícil, assim, de ser em pouco tempo, tá? Então essa fica mais... Fica a dica aí, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Ok. Então... Se tem alguma coisa para perguntar, vocês querem falar o que vocês sentiram? Vocês fizeram? Fala aí pra gente se vocês fizeram, o que vocês sentiram, pra gente saber. Então, enquanto o pessoal está fazendo as perguntas e dizendo alguma coisa, eu vou só fazer uma explicação sobre a importância da respiração. Isso, G, sempre respirando pelas narinas, tá? Se for dentro da tradição do yoga. Inspira e solta pelas narinas, só vai soprar na hora que a gente disse que é o movimento de soltar a tensão, tá? Obrigada, Lu. Então... Tânia, oi, que bom! Eu conheço ela também, viu, a Suzy? Que linda! Então, vou fazer uma explicação agora, já para quem quer entender um pouquinho sobre o yoga, só para a gente fechar, tá? Beijão, Suzy. Então, sabe quando você vai fazer uma reforma numa casa? Claro. E você vai comprar... Quem já fez reforma sabe, vai comprar o fio para fazer a rede elétrica da casa. A gente sabe que fio não é vendido somente pela metragem, ele é vendido pelo peso. Isso, Tom, querido, exala quando os braços descem, tá? Inspira quando sobe, exala quando desce, força pelo nariz, tá? Ah, que bom! Arleide, que bom que você ficou bem. Fico feliz, viu? A gente está aqui para isso. Também estou melhor com vocês. Então, a gente compra o fio pelo peso, não é? Então, por que a gente compra pelo peso? Porque quanto mais grosso é o fio, maior a capacidade de correr energia naquele fio, não é isso? Se o fio é mais fininho, a gente não vai poder sobrecarregar a tomada
porque aquele fio não tem capacidade de levar tanta energia para aquele ponto de luz. Então, a gente vai saber que quanto mais grosso o fio, maior a capacidade de ligar a tomada naquele fio. No nosso sistema energético, também, que não é nada de... Eu não vou falar nada de esoteria, eu vou falar aqui de bioquímica do corpo mesmo, sinapse. Sinapse faz um campo bioelétrico no corpo. E esse campo bioelétrico, ele precisa dos nervos, do sistema nervoso tonificado, como a capacidade do fio para levar energia. Se o sistema nervoso não está tonificado, eu vou botar uma descarga elétrica muito grande, bioelétrica, no meu sistema nervoso, ele vai pifar. Então, assim, quando a pessoa não tem um sistema nervoso bem tonificado, imagina que ela sofre uma grande emoção, uma perda, uma situação muito extrema, que aquele corpo sofreu uma descarga muito intensa bioelétrica, e o sistema nervoso não está tonificado o suficiente. É como uma descarga de energia muito intensa no fio de energia fininho. Vai papocar, vai dar aí um problema, uma descompensação em todo o sistema nervoso central daquela pessoa e pode causar vários prejuízos, inclusive das doenças psicossomáticas e até físicas mesmo. Então, a gente precisa tonificar o sistema nervoso central para que a gente seja capaz de gerir bem a quantidade de energia em nós. Isso eu não digo só das energias emocionais, que são situações mais também só vinculadas ao cotidiano, mas também como dentro do yoga, a energia vital. Porque com a prática do yoga, a gente amplia o nível de energia vital. Então, passa pelo nosso sistema nervoso muito mais descarga bioelétrica, porque a gente está trabalhando várias sinapses no corpo inteiro, está respirando muito mais, está gerando novas células, está renovando esse corpo. Então, bioeletricamente, a gente está trabalhando com um sistema muito mais ativo. Então, por isso que a gente precisa de um sistema nervoso tonificado. Então, às vezes, algumas pessoas vão trabalhar, querem já, não começaram a trabalhar a respiração. É iniciante na respiração, já quer fazer o exercício avançado de respiração, ela pode ter um prejuízo no sistema nervoso central. Então, eu tenho que dizer sobre isso, porque para você conseguir evoluir na respiração, você precisa ser capaz, fisicamente, bioquimicamente, para que o seu corpo seja capaz de receber essa energia, tá? Gerenciar. O exercício que foi ensinado pode ser realizado após atividades físicas, exemplo, academia e futebol. Quem está falando é o Erlon. Erlon, né? Erlon, não é a respiração do Foley não é o mais indicado para fazer após atividades físicas. Por quê? Porque você já trouxe bastante estímulo para o seu corpo. Então, pós-atividade física, o melhor a fazer é uma baixa, para que você equilibre o seu sistema e traga um estado de homeostase, porque a gente faz os exercícios, a gente trabalha todo o sistema bioquímico do nosso corpo e depois o que a gente quer? Os efeitos positivos desse exercício. E não é através do estímulo, é através do repouso que a gente vai acomodar os benefícios e equilibrar o sistema hormonal, tá, dentro do nosso sistema. Então, o melhor após atividades físicas, o melhor são respirações calmantes. Respirações aquecedoras, melhor antes da atividade física. Tô com preguiça de ir para academia, tô com preguiça de acordar, tô com preguiça de fazer o meu estudo. Aí eu faço uma respiração mais aquecedora, tá bem? Ficou claro? Se tu não tiver visto os exercícios anteriores que foram para relaxamento, aí depois tu vai lá e assiste de novo, assiste depois, que vai ficar gravado, já ficou gravado, né? Aí tu assiste que teve esse relaxamento antes, né? Teve antes da aquecedora. Isso. Então, Lu, olha, eu já tô aqui com vocês, assim, não sei, eu fico preocupadinha um pouco com o tempo das pessoas pra gente não, né, assim, porque por mim eu tô em casa, né, mas a gente, pra não se estender tanto, pra não ficar tão cansativo pra vocês, tá? Então a gente pode finalizar com algum pedido, tá? Que você queira de uma outra respiração ou alguma dúvida de alguém pra gente
né, que já faz 1h30, mais ou menos. Eu adoro, se me deixar, fica aqui se legal. Tá muito legal. Então, gente, vocês têm mais alguma dúvida? A Gislene tinha perguntado se a lota pode incomodar no começo. Então, assim, a forma de colocar não incomoda em nada. O que pode incomodar? A sensação da água passando, porque é estranho, né? Então, eu nunca tive essa sensação naturalmente de jogar água num canto e sair pelo outro. Então, quando a gente não tem um posicionamento da cabeça adequado, a gente pode cair um pouquinho de água na garganta, mas ninguém vai se afogar por causa disso. Eu digo assim, de verdade, porque às vezes a pessoa fica assim, né, um pouquinho afobada. Então, vai devagarzinho, posiciona bem, ó. Lembra da posição do queixo. O queixo tem que ficar direcionado de tal maneira que uma narina fique acima da outra e você possa ter a gravidade que vai levar a água para o lugar adequado. Então, o nariz não pode estar assim, tá? A gente não pode estar assim, tem que estar de uma maneira que fique numa uma verticalidade. E aí, o estranhamento é só a primeira vezinha, logo você vai achar maravilhoso. É a sensação de desbloquear a narina, ficar, nossa, eu tô respirando, que delícia, então vale a pena, tá? Sabe o que eu faço para lavar minhas narinas? E do meu filho, foi como ele deixou. De vez em quando eu compro floral, né? Eu gosto de usar floral de vez em quando também. E aí eu peguei o vidrozinho, né? Que tem um conta-gotas. E aí eu puxo o soro, aí coloco os beijos, sai pela boca. Assim, não é de uma narina pela outra, mas dá uma limpada, assim. Então, quando eu já tô sentindo um pouquinho de congestão, aí eu já vou lá e limpo. Assim, é assim que eu faço, né? Que eu bato assim na minha cabeça. Tá. O Tom tá perguntando qual a variação da respiração na janela quando acorda, né? Verdade. Tom, meu querido, amor por essa pessoa, um ator maravilhoso, um querido do coração. Então, a variação, seguinte, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se a variação é número de vezes, como que a gente faz, né? É o tempo, né? Não? Né? Então, assim, quantas vezes, né? Então, a respiração na janela é algo que a gente pode, por exemplo, a gente acordou, a gente pode fazer pelo menos 3, entendeu? Não tem uma quantidade exata. Mas só em a gente fazer esse ato de ir para a janela, ou se você tem na sua casa um espaço que não tenha teto, você fazer esse movimento já traz uma energizada, tá? E a gente pode fazer ao longo do dia, por exemplo, deu aquele estafa, a mente não tá funcionando mais, vou lá, dá uma levantadinha, inspira. O mais importante dessa respiração que eu tenho que ressaltar é lembrar que toda vida que eu faço a expansão pulmonar, quer dizer, a abertura do corpo, e o pulmão está mais expandido, eu vou estar inspirando, o ar entra. E toda vida que o corpo vai fechando, o pulmão vai comprimindo, o ar sai, tá? Então, isso no yoga, o yoga não é um exercício meramente físico, a prática de Hatha Yoga. Ele é uma sincronização da respiração com o movimento. E a base de tudo é, o corpo abriu, eu inspiro. O corpo fechou, eu solto o ar. E essa sincronização que faz com que a gente possa ter um estado de presença dentro do movimento, como uma meditação ativa, tá? Então, essa é a variação da respiração na janela. Oi, fã! Que honra! Vanessa, também? Então é isso. Inclusive de manhã, quando a gente acorda, né? É bom a gente olhar para o céu claro. Claro que não diretamente para o sol, mas olhar para o céu claro, né? É um estímulo excelente, dá aquela acordada, né? É excelente a gente fazer no lugar da gente, por exemplo, se tá o quarto escuro, aí já vai pro carro no escuro, já chega no trabalho, né? Então, assim, né, a pessoa continua ali sem o estímulo necessário para ela dar aquela acordada. Então, é bom realmente, nem que seja no caminho, né? O momento que der, olha pro céu, não diretamente pro sol, mas olha pro céu claro, que é um estímulo, né, pra gente dar aquela despertada. Regular o relógio biológico, né? Dentro de casa a gente não sabe quando é dia e quando é noite, quem não gosta de abrir janela. Então, de manhã,
olhar para o que é claro, e quando vai anoitecendo, diminuir a quantidade de luz também é importante, e de estímulos, para que você possa regular o horário biológico do teu corpo junto com o horário da natureza. Nós não somos a humanidade e a natureza, nós somos a natureza. Nós estamos inseridos na natureza. Então, se a natureza acorda e a natureza dorme, quanto mais alinhados a esse fluxo, mais saudáveis nós estamos. Tá? Então, o homem e a natureza, não. Nós somos a natureza e nós uma coisa só, né? Tá bom? Então, eu acho que é isso, né, Lu? Agradeço, sabe? Se tiver alguma coisa a mais, eu estou à disposição, tá? Mas, assim, já estou agradecendo, porque eu gosto de agradecer. Eu também. Muita gratidão. Foi maravilhoso esse tempo. Eu amei. Ai, eu também amei. Agradeço muito a todo mundo que está presente, que segurou aí 1h30. A galera do bem aí, sabe, suportando aqui dentro da energia da nossa fala. Tipo assim, eu sinto muito a presença de todos, né, quando estamos nesse processo de troca, de compartilhamento, tá? Agradeço também, Gê, me coloco à disposição, tá? Quem quiser dar lá uma chegadinha no @espaço tenda sem o cedilha, tiver dúvida, quiser ver algum conteúdo, tá? Pode ir por lá, assim que eu posso, eu sempre estou respondendo alguma coisa. E o nosso intuito é que todo mundo, nesse momento, esteja o melhor possível, tá? A gente não pode controlar o que está lá fora. Faz parte da natureza da existência. Mas a gente pode sim trabalhar o que está ao nosso alcance. Então, se ficar apenas isso, de tudo que a gente conversou, que a tua respiração é essa âncora que te dá condições de trabalhar a tua saúde dentro da perspectiva interna que você é capaz de trabalhar, e que não só aprender a respirar, mas praticar com permanência, se isso ficou para você, é o mais importante. As outras coisas são consequência, tá? Então, respiremos adequadamente e com constância, tá? Gratidão, queridos. Namastê, que é a saudação do yoga, tá? Reverencio o divino que habita em cada um de nós. Beijo grande, Lu, tá? Muito aos obrigada. Mestres, a todos que estão comigo. Beijo. Gente, quem tiver alguém que não... Pode. Que chegou agora, a Lu vai deixar gravadinha no perfil dela, tá? As lives. Então, quem chegou agora, não viu, ela vai deixar gravada no perfil dela, não do Espaço Tenda, tá? Que a live tá no perfil dela. Tá, joia. André, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença, pela atenção, pelo tempo de vocês. Isso alimenta a gente, né? A gente aprende e é muito bom, essa troca de energia é muito boa. Eu gosto demais. Então, até qualquer hora, André, muito obrigada e um beijo para todos. Até a próxima. Gratidão, queridos. Beijo. Tchau. Tchau.